Você já se perguntou por que o livro de Gênesis é tão fascinante e cheio de mistérios? Hoje, vamos mergulhar nas 10 curiosidades mais interessantes sobre o primeiro livro da Bíblia, que vão te surpreender. Então, fica até o final, porque o que vamos revelar vai mudar sua percepção sobre o Gênesis e te fazer olhar para ele de uma maneira totalmente nova. Prepare-se para conhecer histórias que você provavelmente nunca ouviu, detalhes que muitas vezes passam despercebidos e segredos escondidos nas páginas desse livro milenar. Vamos começar? Curiosidade número 1. O significado do nome Gênesis. A palavra Gênesis vem do grego e significa origem ou princípio. Esse nome faz total sentido, já que o livro descreve a criação do mundo, do homem e de tudo que existe. No entanto, o nome original hebraico é Beresh, que significa no princípio. Essa diferença entre os idiomas já traz uma nova perspectiva sobre como entendemos o início de tudo. Mas por que essas nuances são tão importantes? Fica até o final, porque isso vai fazer muito mais sentido daqui a pouco. Curiosidade número 2. A criação do mundo em 7 dias. A maioria das pessoas conhece a história de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas você sabia que há debates teológicos sobre se esses dias eram literalmente 24 horas ou se poderiam representar períodos mais longos de tempo? Alguns cientistas acreditam que esses dias podem ser simbólicos, representando eras geológicas inteiras. Isso abre um leque de interpretações sobre como conciliar fé e ciência. Não é verdade? Curiosidade número 3. A criação do ser humano. No capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas, no capítulo 2, vemos a história de Adão e Eva com detalhes adicionais. Alguns estudiosos apontam que essas duas narrativas parecem, à primeira vista, contraditórias, mas, na verdade, se complementam. O que isso revela sobre a visão bíblica da humanidade? Vamos explorar isso mais a fundo nos próximos tópicos. Curiosidade número 4. O Jardim do Éden. Todo mundo já ouviu falar do paraíso perdido, mas você sabia que a localização exata do Jardim do Éden ainda é um mistério? Ele é descrito como situado entre 4 rios, 2 dos quais ainda existem, o Tigre e o Eufrates. No entanto, os outros 2 rios mencionados, o Pison e o Gion, não têm localização conhecida. Isso leva alguns a acreditar que o Éden pode ter sido destruído ou está em uma região não descoberta. Seria possível encontrá-lo algum dia. Curiosidade número 5. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A famosa árvore no centro do Éden é o ponto de virada da história de Adão e Eva. Mas poucos sabem que ela é cercada de simbolismos profundos. A árvore não representa apenas a desobediência, mas também o livre-arbítrio humano. Através da escolha de comer do fruto, Adão e Eva exercem a sua liberdade, o que levanta questões sobre responsabilidade e consequência. O que você acha dessa interpretação? Já pensou nisso dessa forma? Curiosidade número 6. O primeiro assassinato da história. Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, protagonizam o primeiro fratricídio da Bíblia. Mas o mais intrigante é que Deus marca Caim para que ninguém o mate. Essa marca de Caim é alvo de debates. Seria ela uma maldição ou uma proteção divina? De qualquer forma, essa história nos faz refletir sobre a justiça divina e as consequências de nossos atos. Curiosidade número 7. A longevidade dos patriarcas. Você sabia que, de acordo com o Gênesis, algumas pessoas viveram quase 1000 anos? Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos, sendo a pessoa mais longeva mencionada na Bíblia. Isso desperta questionamentos sobre a natureza da vida naquela época. Será que esses números devem ser interpretados literalmente ou simbolicamente? Isso ainda é tema de muitos debates entre estudiosos da Bíblia. Curiosidade número 8. O dilúvio universal. A história de Noé e a Arca é uma das mais conhecidas. Mas você sabia que existem outras culturas antigas que também possuem mitos sobre um grande dilúvio? Civilizações como os Sumérios e os Babilônios têm relatos muito semelhantes, o que leva alguns a acreditar que o dilúvio pode ter sido um evento histórico real que impactou diversas regiões. No entanto, a Arca de Noé nunca foi encontrada, deixando mais perguntas do que respostas. Curiosidade número 9. A Torre de Babel. Essa história narra como os seres humanos, unidos por uma só língua, pretendiam construir uma torre que chegasse ao céu. Deus, então,
confunde suas línguas e se espalha pelas pessoas pelo mundo. Alguns arqueólogos acreditam que essa história pode estar ligada à construção de zigurates, enormes torres-templos da Mesopotâmia. A Torre de Babel seria, então, uma alegoria sobre os limites da ambição humana. Curiosidade número 10. A promessa a Abraão. Por fim, uma das partes mais importantes do Gênesis é a aliança que Deus faz com Abraão, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Isso é crucial para o desenvolvimento de toda a narrativa bíblica posterior, pois Abraão é considerado o pai das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essa promessa se desdobra ao longo de toda a Bíblia, mostrando como Gênesis é, de fato, o ponto de partida de toda a história da salvação. E aí, o que achou dessas curiosidades?